Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Woodflow, podcast que traz informações sobre o mercado da madeira. O podcast que é produzido pela nossa plataforma woodflow.com.br. Se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado, faça seu cadastro lá, receba notícias e acompanhe a gente aí nas redes sociais. Hoje a gente vai trazer um episódio especial sobre gestão de indústria. Se você quer aprender alguma coisa, como inovar, como melhorar o teu pessoal, fazer eles produzirem mais, não perca, hoje o conteúdo está de altíssimo nível. E para a gente começar aqui, eu vou trazer os nossos convidados de hoje. Começando por ele, que é o nosso parceiro, Marcelo Vistek, o Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP. Seja muito bem-vindo novamente, Marcelo. Obrigado por estar aqui. Prazer sempre, Gustavo. Agradeço em nome da SCP, em meu nome. É uma satisfação participar aqui desse programa e sempre ter novos conhecimentos e aprendizado com os nossos convidados. Satisfação. E o nosso convidado de hoje, ele é o Cláudio Zini. O Cláudio Zini é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná e diretor-presidente da Pormad Portas, uma das maiores fabricantes de portas do Brasil. Há mais de 40 anos à frente da empresa, fundada por sua família em 1939, ele, que é conhecido por ser um líder servidor, liderou a transformação da pequena marcenaria em uma referência nacional em inovação, gestão participativa e intraempreendedorismo. É autor do livro Comece Errado, mas Comece, onde compartilha toda a sua trajetória, ensinamentos em gestão e empreendedorismo. Cláudio, muito obrigado por você estar aqui, é uma honra aí receber você. Obrigado realmente por estar aqui com a gente e compartilhar um pouco do seu conhecimento. Obrigado pelo convite, Gustavo. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui. E eu me sinto feliz de saber que talvez eu possa dar uma contribuição. Certamente vai. Antes da gente entrar então no nosso conteúdo, queria dar um recado, para vocês do nosso parceiro, patrocinador, que é a transportadora Cortesia. Ela que é sediada em Ponta Grossa, no Paraná, é especializada no transporte, movimentação e armazenagem de contêineres. Com atuação focada na eficiência e na segurança das operações, a empresa realiza todos os serviços exclusivamente com frota e equipamentos próprios, garantindo total controle sobre a qualidade, os prazos e a confiabilidade das entregas. A Cortesia se destaca por oferecer soluções completas e personalizadas, com estrutura preparada para atender demandas logísticas de diferentes portes e segmentos. Seja na estrada ou dentro do pátio, cada container é movimentado com responsabilidade e compromisso. Mais do que transportar cargas, a transportadora Cortesia movimenta resultados, sempre com seriedade e experiência. Tem um QR Code aqui que você pode entrar em contato com eles. Se você precisa de transporte com eficiência e segurança, fala lá com o meu xará Gustavo e você com certeza vai receber aí uma proposta muito boa. Recado dado, vamos começar nossa conversa aqui falando um pouco sobre os números, A gente já tem boa parte do ano aí que a gente passou. Marcelo, por favor, apresenta para a gente aí o que aconteceu nesse nosso mercado de exportação até agora. Perfeito, vamos lá. Já temos aí 5 meses bem avançados, Estamos quase caminhando aí para meio ano para fazer um balanço, passar a régua de como que estão nossas exportações. No setor madeireiro, nós tivemos para diferentes produtos, diferentes performances, mas de um modo geral, os principais produtos da pauta de exportação, eles estão acompanhando o mercado de 2024 e os números mostram que para alguns deles até superam o que nós tivemos em igual período em 2024. Eu até gostaria de apresentar os números, não sei se a gente já pode projetar, até para que o nosso ouvinte possa acompanhar essa tendência já observada. E nós temos aqui para os principais produtos, os carros-chefe são compensado e cerrado de pinos, a soma dos dois
na projeção em laranja, já soma praticamente 2,5 milhões de metros cúbicos exportados nesse ano. E eles tiveram aumentos, já superaram os números de 2024 em quase 16% no compensado e o cerrado 8% acima de igual período de 2024. Lembrando que em 2024 ele já superou o ano de 2023. Então, a notícia está favorável até o momento. Terceiro ano seguido de melhora. Exatamente. Outros produtos que tiveram aumento, mais ou menos nessa grandeza, foram os móveis, com quase 8%, e cerrado tropical, em menor volume, mas não menos importante, com um aumento expressivo de 26%. Então, quando somamos os dois tipos de cerrado, né, as notícias são bem favoráveis. Nós temos produtos importantes na pauta de exportação, maior valor agregado, moldura, portas e pisos. Eles estão um pouco abaixo do mercado, mas molduras e portas vem acompanhando, né, as tendências do ano passado e dentro de um fator aí de 10% normal até o período. O que chama a atenção e vai precisar de um maior esforço, aí, principalmente no segundo semestre, são os pisos de madeira que ainda estão bastante abaixo do desempenho do ano passado. Isso em volume, em valor, as tendências seguem no próximo slide, com os percentuais, pequenas mudanças, mas os mesmos produtos, compensado, cerrado, móveis e cerrado tropical, liderando aí com aumentos superiores a igual período do ano passado. É importante lembrar que apenas esses 7 produtos, eles já somam 1,24 bilhão de dólares exportados e em igual período representa 3% de aumento em relação ao ano passado. Acho que mais para frente nós podemos elaborar um pouco mais quando falarmos sobre tendências, conjunturas, os motivos pela qual esses percentuais são expressivos até o momento. Uhum. Certo. E aí, entrando um pouco aí no mercado de portas, a gente tem mais informação para falar um pouco sobre o tamanho desse mercado, né? Perfeito. Acho que no próximo aí slide a gente tem essa informação das portas de madeira, que é o produto que a Pormade faz, mas a gente já vai explicar aonde a Pormade atua mais, né? Só para dar uma dimensão, então, do mercado de exportação de porta de madeira no Brasil, Marcelo. Perfeito. É importante lembrar que o mercado de portas no Brasil e no exterior, ele tem sido crescente desde a última década, né? Até no exterior, da ordem de 1,3% de crescimento ao ano, mas no Brasil superando muito, né? O Brasil passou de um exportador lá entre os 10 maiores, hoje para o terceiro, né? Os principais exportadores hoje são China, com 16%, Polônia com 9% e logo em seguida vem o Brasil com 8%. Então ele tem crescido em relevância, né? E os principais polos ou estados exportadores são Santa Catarina e Paraná. Né? Os dois estados atingem quase 99% do total exportado no Brasil. Né? E esses números da exportação do Brasil aqui estão. É importante e relevante caracterizarmos que praticamente 89,8%, 90% das portas de madeira do Brasil, elas têm como destino os Estados Unidos. Né? Então, está num mercado muito concentrado, né? Cria uma dependência e uma exposição a um único mercado. Quando colocamos ainda América do Norte, somando aí México, Porto Rico, já supera, né, quase 91%, 92% esse percentual. Não é desprezível e até pensando em uma eventual diversificação, tem a América Latina aí com 5%, bastante pulverizado. Os números das exportações aí estão, eles mostram uma tendência crescente no laranja abaixo, nos últimos 4 meses, né, principalmente os primeiros 4 meses do ano, janeiro a abril, com uma tendência de ligeira queda aí em maio. Né? Os números estão crescentes nesse ano,
mas um pouco abaixo ainda do ano passado, dentro dessa margem que nós comentamos de 10%. É um mercado bastante significativo aí também para a indústria brasileira que busca agregar valor, né? Sim, no ano passado ele atingiu quase 350 milhões de dólares. Não é nada desprezível pela agregação de valor. Muito interessante. E o mais interessante é que o nosso convidado de hoje aí representa uma das maiores fábricas do Brasil. Só no passado aí faturou mais de 460 milhões e não exporta, basicamente, né? 99,99% é mercado interno, né, Cláudio? Porque o mercado interno, ele é o que tem de coisas para fazer, mas no sentido de porta pronta com serviço adicionado, né? Uma porta abrindo e fechando. Que muitos ainda, você vai nas obras assim e a pessoa já chumbou o batente, já comprou a caixa de porta, né? E é um pecado isso, né? Porque a porta tem que ser pronta, né? A porta tem que ser usinada na fábrica, né? E abrindo e fechando, pronta. E foi essa inovação foi uma das coisas que impulsionou você desde sempre buscar soluções para o cliente, que é uma coisa que você foca muito, né? Fala um pouco aí da tua história da Pormari, o que você, né, quando você chegou lá, o que você encontrou e como foi essa transformação que continua acontecendo. Bom, quando eu cheguei lá, vamos começar de criança, então, é bem rapidinho. Eu tinha 10 anos de idade, muito preguiçoso, porque eu estudava num colégio de freiras, meu pai era dentista prático, então eu tinha uma proteção das freiras, assim, não estudava nada. Fomos morar em Juiz da Vitória, notas baixas aí no colégio. Daí minha mãe me olhou nos olhos e disse assim: filho, você tem que ser engenheiro, se você me ama, você vai estudar. Aí eu chorei, ela chorou, eu prometi. Aí comecei a estudar valendo, passei no vestibular de engenharia para ela, não para mim, sabe? Para ela. Me formei em engenheiro, trabalhei 2 anos em estradas e daí também a minha mãe novamente foi atrás de mim, sabe? Olha, você tem que vir lá trabalhar no que é nosso. Mas eram 10 famílias de sócios, né? E uma parte trabalhava no piso de fábrica, uns 50 colaboradores, entre sócios e tudo. E eu achei que não era um negócio para mim. Eu estava indo bem né, como engenheiro de estradas. Aí a minha mãe insistindo muito, brigou comigo, choramos de novo. Daí eu resolvi, então, montar um conjunto de britagem. Eu vi um conjunto de britagem num preço usado, um preço bom para comprar, convenci 2 tios meus que eram sócios da empresa também. Mas aí na montagem eu vi que aquilo era uma furada. Sabe aquelas coisas de adolescente que não sabia onde pôr o dinheiro, sabe? Muita vontade. Aí vendi o conjunto de britagem e fui trabalhar lá. Então, aceitei de novo o que a minha mãe queria, né? E aí comecei final dos anos 80 a frequentar sempre no final do ano, no início de novembro, o Fórum Mundial de Gestão em São Paulo, na HSM. Vi aqueles gurus que vinham de fora, né? Peter Drucker, Tom Peters, Peter Senge, Jack Welch, que foi considerado o melhor executivo do século XX, Gary Hamel, Steve Covey, John Kotter, enfim, toda aquela turma lá. E começar a pôr em prática aquilo lá, né? Só que aí em 88 também fiz uma viagem ao Japão. O IMAN fazia essas viagens lá fomos em 40 executivos visitar empresas, né? Ver aquelas maravilhas que o Peter Drucker e o Deming implantaram lá nos anos do pós-guerra, né? Que foi muito bem aceito pelos orientais, né? Sobre administração participativa, onde as decisões partem a nível de piso de fábrica, de baixo para cima, onde quem está mais perto do trabalho é que mais entende dele, onde uma ideia bilionária pode partir de um horista. E aí, quando eu voltei de lá, voltei entusiasmado, inclusive lá numa palestra com um guru japonês, um velhinho japonês, tradução simultânea japonês-português, ele falou assim: erros são tesouros.
Aí eu achei até engraçado, pensei, puta, então eu tô rico, sabe? Mas realmente a gente aprende com os erros. E aprender com os nossos erros é ser inteligente. Aprender com os erros dos outros, bom, aí é ser sábio, né? Aí eu peguei um consultor na área de RH, um cara simples, mas muito bom. E ele falou assim, Cláudio, põe no papel os valores da empresa. Aquilo que você realmente acha que é correto e que todo mundo possa praticar, uma coisa simples. Eu acho que estava inspirado naquela tarde, criado na Igreja Católica, fiz os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais. Aí aí o que eu mais dei ênfase assim sempre, em todos, mas enfim, o terceiro que é desobedecer para fazer o melhor. Sabe? Não é para fazer o que foi pedido, o que a Pormade pede. É para o colaborador falar o que ele acha que deve fazer. Porque uma organização de sucesso nos dias de hoje, ela funciona, Gustavo e Marcelo, como uma empresa descentralizada, como organismo vivo, descentralizado, né? Dá um exemplo assim, ninguém é encarregado de uma floresta nativa, ela funciona sozinha. Nosso corpo também não espera ordens do cérebro para mandar um coagulante quando cortamos o dedo. É automático, né? Qualquer controle centralizado que existe na natureza só é possível exatamente por conta de redes complexas de controles locais. A Toyota é um exemplo da incorporação da essência dos sistemas vivos. Eu posso dizer que a Pormade também, porque todo mundo no piso de fábrica é estrategista, capaz de tomar decisões sem tantos memorandos ou reuniões. Teve até um ano que uns 15 anos atrás, um cliente ligou bravo para a Pormade, queria falar com o dono. E aí a telefonista, na época, viu que o que ele queria, ela tinha condições de resolver. E ela falou pro cliente, eu sou o dono aqui, eu sou uma pequena acionista. E resolveu o problema, sabe? Então, envolver os colaboradores na tomada de decisões gera um clima rico em energia, entusiasmo e ainda inspira a criatividade na busca por soluções. Sabe? Aí um outro valor também que eu tenho paixão é inovar é errar sem perder as esperanças. Só não erra quem não faz, sabe? É melhor tomar 20 decisões certas e 5 erradas do que apenas 5 certas, sabe? O que vale é o saldo, né? É claro que temos muitos erros que não são de inovações, mas quando mostrados, discutidos e evidenciados, né, eles se tornam tesouros, que é o nosso quinto valor. Erros são tesouros quando mostrados, discutidos e evidenciados, né? E o nosso DNA, o prazer é acertar, sabe? Ninguém tem prazer de errar, né? Então, o colaborador, assim, ele escreve o erro que ele teve, né? E a possível solução, sabe? E um pode copiar do outro, porque o problema é que nós gostamos que os erros brotem, sabe? Que os erros brotando, todo erro é problema. Todo problema tem, no mínimo, 3 soluções. E aí é resultado, né? Isso, então, você incentivou desde o início, né? Porque a gente, sempre falando aqui com o pessoal da madeira, a nossa indústria é muito tradicional. E a gente estava comentando um pouco ali que leva um pouco de tempo para mudar isso, né? Essa cultura dentro das indústrias. No mínimo 5 anos, não dá, 10 anos, sabe? No começo, quando eu implantei isso aqui, então começou a fazer assim, tipo uma bagunça, sabe? Então o pessoal aprontava, se escuta, aí eu reunia a turma numa sala, sabe? Era pouca gente na época, mais ou menos, acho que umas 150 pessoas na fábrica. Hoje somos em 1.300. E aí se escuta, vocês querem voltar à antiga ou querem liberdade total com responsabilidade do dono? Comunidade, né? Todo mundo junto, mas com competição. E missão social, né? Resolver os problemas da sociedade, mas com lucro. Sem lucro a empresa morre, né? Vocês querem voltar à moda antiga? Os que queriam, toparam o negócio, né? Que não estavam fazendo bagunça, queriam matar aqueles caras, sabe? E aí foi selecionando, foi indo, né? E hoje é incrível, sabe? Alguém que entra na empresa assim, em uma semana ele está contaminado já por
E todo mundo gosta, né? Quem não quer ter assim a liberdade, né? De ser um intraempreendedor dentro da empresa, né? E nós sabemos que empreendedorismo é sinônimo de felicidade, sabe? A empresa está entre as melhores empresas para trabalhar já há mais de 20 anos. Por quê? Porque todo mundo é feliz. Mas é feliz por quê? Porque é intraempreendedor. Eu criei também o chamado 5 dias, né? 5 dias, digamos, o sujeito resolveu um problema, né? E a empresa teve um lucro por dia daquilo ali. 5 dias vai para o bolso dele e a legislação trabalhista permite isso aqui, que caia na conta dele no banco, sem problema nenhum, né? Então, eu vou dar um exemplo assim bem simples. O cara que lava a passadeira de cola depois da hora. Digamos que ele descobriu uma forma lá de que do jeito de lavar e do tempo que leva para lavar e coisa de R$50 por dia que a empresa ganhou. Então, R$50 por dia, 5 dias são R$250 para o bolso de cara na conta do banco. Só que a gente faz assim, bate o martelo, espera 3 meses, vê se é aquilo mesmo. Ah, não é 250, é R$10, então é 50. Ah, não, é R$100, então é 500. Quer dizer, você estuda, né, com o seu coordenador ali, seu gestor e tal. Então, todo mundo virou assim, tarado por resolver problemas. Sabe? Onde é que tem problema aí, sabe? Onde é que tem... E você já imaginou você deixar uma empresa com todo o piso de fábrica loucos por encontrar problema? Isso é a melhor coisa do mundo, sabe? Isso é uma felicidade total. O sujeito se sente satisfeito, porque a empresa também, não sei se até mais ainda, né? Então, uma coisa... Uma coisa simples, né? Simples e que funciona demais. E vocês foram além mais, né? Aqui, até no livro aí, para você que está assistindo a gente, você está vendo aqui, comece errado, mas comece bem. Aqui no livro conta toda a história aí do Cláudio e mais outras coisas que ele faz aqui, né? Você fala também que se você desobedecer, celebrar os erros, né? Você fala muito disso. Que nessas tentativas as pessoas erram, mas que você não existe uma punição, né? Você incentiva mesmo. Sim, além disso, é gritante ali, né? Não só toleramos o erro, como celebramos o erro. Jeff Bezos da Amazon também, ele fala assim, não existe inovação sem uma montanha de lixo, sabe? Só não erra quem não faz. Nós temos um cartaz lá, assim, né? Um banner. Todos os banners assim tem mais ou menos uns 100 banners pela fábrica e pelo escritório, porque para formar a cultura você tem que ver aquilo, sabe, ver aquilo. O homem das cavernas inventou a roda, né? Mas para inventar a roda, imagina, uma montanha de lixo, né? Então você tem que e nós temos um lema também na Pormada, assim, na Pormada ninguém perde. Às vezes eu falo nos grupos assim, né? Nos cafés, assim, na Pormada alguém perde? Não, mas como assim? Aí todo mundo responde gritando, ou ganhamos ou aprendemos, sabe? Então sempre celebrando aí o erro. Importante. E além do colaborador... Erro, só uma coisa, né, Gelson? Erro de ética... Não tem jamais. espaço. Erro de atitude... Jamais, sabe? Esse é desligamento, tá fora. E além do colaborador, vocês incentivarem, vocês também ajudam muito as famílias, né? Esse é outro grande chave do sucesso que vocês têm lá. Por causa da felicidade, né? Você tem que trazer felicidade para a empresa. Então nós criamos o CDEP, Centro de Desenvolvimento Humano Pormada, para profissionalização das esposas, né? Tem esposa que tem trabalhos manuais em casa, assim, né? Que para marido que não é que ganha quase quanto ganha a esposa, para marido que não é ciumento, isso é um espetáculo, sabe? E a beleza que eu vejo nisso é que os filhinhos pequenos que ajudam a mamãe têm tudo para se tornarem grandes empreendedores no futuro, sabe? Criamos também a Unicop, Universidade Corporativa Pormada. Nos inspiramos na Universidade Corporativa da GE,
que é em Crotonville, perto de Nova York, né? A Universidade Corporativa, ela é um centro de desenvolvimento, de trabalhos reais, sabe? É uma filosofia de educação, onde os problemas são em cima sobre problemas reais, sabe? Coisas práticas. Os professores são os próprios profissionais e os alunos que podem empregar de imediato o aprendizado. E o laboratório é a própria empresa, sabe? A universidade corporativa, ela busca uma visão do todo. Ela acompanha a organização no mercado para suprir as suas carências, né? Aqui numa atual numa universidade tradicional, é quase impossível suprir essas carências, sabe? Eu gosto do Jack Welch, que ele falava assim, quer dizer, nós empresários falamos assim, né? Falta gente qualificada, né? Eu gostava que o Jack Welch falava assim, cria tua universidade corporativa, sabe? Crie já dentro de casa, então todo mundo que você precisa. A universidade corporativa é um centro de treinamento voltado à vida real, né? É uma filosofia de educação, onde os cursos são em cima de problemas reais, né? Por isso que eu digo, sempre se o fim do mundo for logo mais assim, ai meu Deus do céu. Eles investiram muito aí. E são duas coisas que nós assim exageramos na Pormada, eu digo assim, esbanjamos. É no investimento em desenvolvimento de pessoas, educação, e também na área de TI. Na área de deixar a empresa com alma digital, fazer tudo se comunicar, sabe? Essas duas coisas, eu digo assim, é esbanjar. E eu digo para a turma assim sempre, em reuniões assim, dinheiro, a turma, todo mundo responde em alto som, tem. Então, se dinheiro tem, por que vocês não estão errando? Se nós não estamos errando, gente, é porque não estamos tentando o suficiente, sabe? Então, a gente, na Pormada, nós incentivamos o erro no inovar. Muito interessante. Erros provenientes de inovação são bons erros. Senão não existe inovação. E nos dias de hoje é inovar, inovar, inovar. Só que nós fomos educados por uma época que não existe mais, sabe? Inovação na gestão, na filosofia, né? E não somente em produtos ou processos. E isso tudo que eles estão praticando já há bastante tempo, né? Hoje fala-se muito disso, né? A questão da ESG, né, Marcelo? Vocês lá da STSP que estão dando assessoria, recebem muitas consultas do mundo todo. Quanto é importante uma posição dessa da Pormad aí para o Brasil, para o mundo todo? O que a gente pode pegar de bom desse exemplo aí e passar para as outras indústrias? No meu ver, assim, são vários exemplos a serem seguidos, né? Se não copiados, adaptados, né? Porque no setor madeireiro, principalmente, né? Trazendo para o nosso setor, existe muito espaço para melhorias, né? A gente sempre costuma dizer, em termos de equipamentos, maquinários, fábricas desatualizadas, mas isso é apenas parte da equação, né? Quando a gente vê esse exemplo, né, Cláudio, que vocês vêm implantando e pela tua liderança, né, em termos de inovação, é mudar a forma de pensar, né, do funcionário, trazê-lo para dentro, né, do negócio, e ele se sente um empreendedor dentro da empresa. Essa é a leitura, né, que a gente pode fazer. Eu acho que isso talvez seja, né, a sementinha que deva ser pensada, né, como inovação no setor, porque realmente a gente tem assessorado empresas, falou de ESG, outros aspectos, né, de enxergar empresas diferentes, em investimentos, né, sempre busca de eficiência, de melhoria, redução de custos, mas isto, né, não é o todo, né? Nós temos esse seu exemplo que acho que caracteriza bem uma forma de liderança que modifica, né, a empresa. E o que eu falei aqui, assim, da Pormada não tem nada. Tudo que eu copiei dos grandes gurus, né, como Peter Drucker, né, Tom Peters, todos aqueles Jim Collins também. Já conseguiu
botar em prática, né? Sim. O que é grande também é um desafio, né? Me lembro que num Fórum Mundial de Gestão também do Jim Collins falou assim, levante a mão aqui. Nós estávamos em 4.000 na sala, lá em São Paulo, Fórum Mundial de Gestão. Levante a mão aqui quem tem a relação das coisas que não deve fazer. Só meia dúzia levantaram a mão, nem eu levantei a mão. Porque o mais importante, se cumprir com o que você deve fazer, é você cumprir com o que você não deve fazer. Que daí você vai ter tempo para inovar, sabe? Daí você vai pensar em inovação. Para não ficar na mesmice, sabe? Tom Peters também sempre falava assim, cuidado se você passa 90% do tempo melhorando. É sinal que você passa 90% do tempo sem inovar. E hoje em dia uma empresa vai à falência porque ela está fazendo a mesma coisa certinha, muito certa, por um tempo longo demais, sabe? Aí você entrou num tema aí bastante forte na nossa indústria aqui madeireira, né? São poucos realmente que conseguem implementar aí uma inovação. E a gente tem um mercado extremamente tradicional, né, Marcelo, aí nas nossas indústrias florestal. Quanto que isso está acontecendo? Você tem percebido mudanças aí nos últimos anos? Olha, algumas mudanças a gente tem observado pela própria mudança de mercado, né? Eu sempre digo, quando se está numa cadeia produtiva, né, e todos os setores estão, mais no início, mais no final, você tem sempre que estar atento e olhando para o movimento seguinte. Quem é o teu cliente, né? Porque você precisa estar buscando essa inovação também no atendimento, né? Em termos de produto, em termos de eficiência, em termos de especificação, às vezes um reinvestimento em processos, né? Às vezes um ganho de escala, né? A gente sempre tenta, quando fazemos assim consultoria para essas melhorias, ter um panorama, né, 360 e ver onde que a empresa se posiciona na cadeia. E também a parte de fornecedores, porque às vezes pode estar para trás, assim, algum gargalo, né? Nós temos visto, né, algumas mudanças, de um modo geral, empresas bem posicionadas. Quando fala-se em exportação, às vezes tem uma posição até lá fora, né, o que dá um gás ou uma flexibilidade maior, né, ter essa posição, quer seja própria ou em parceria, né, com outros agentes. E também em relação assim, a trabalhar, né, de uma forma que atenda esse mercado em evolução. A gente tem visto muitas mudanças acontecendo, né, no mundo, né, e às vezes mudanças que pegam uma empresa de surpresa, né? Então, ela tem que estar bem posicionada. Ou seja, a gente já vê esse momento em que muitas indefinições estão acontecendo e o que, né, cada empresa, como ela deve se posicionar. Cada uma no seu nicho, né, ela tem que olhar. Nós falamos aqui de portas, né, estar exposto aos Estados Unidos, né, em 90%, mas nós temos que olhar também outras geografias, né? Não é só Estados Unidos em que as coisas estão acontecendo, né? Quer sejam para o bem ou de repente até como impeditivos, né? E esse conhecimento, essa inteligência de mercado, esse acompanhamento precisam ser bem trabalhados em cada empresa, né? A gente fala aí no momento, né, de tarifas, de eventuais restrições a mercados, barreiras comerciais, algumas que estão chegando, né? Falando dos Estados Unidos, mesmo da Europa. As empresas têm que trabalhar, né, os seus desafios. Elas têm que, por exemplo, pensar que tarifas estão vindo. O que eu vou fazer, né? Custos vão ser aumentados, né? Como eu posso ser mais eficiente, como eu posso inovar, né? E isto, pegando o exemplo do Cláudio, vem às vezes, né, do chão de fábrica trazer, usando suas palavras, uma ideia bilionária. Vem do chão de fábrica trazer melhorias de eficiência, de redução de custos, né? Não precisa ser uma ideia bilionária, mas ela pode agregar no todo dessa eficiência e maior competitividade das empresas. Então, esse diagnóstico precisa ser feito, acho que esse acompanhamento vem sendo feito por várias empresas, mas os desafios
para o restante desse ano, né, são bastante grandes. Nós mostramos um cenário quase que de bonança ali nos primeiros 5 meses do ano. Nós temos meio ano para frente que há uma tendência que talvez para alguns segmentos não se repita, né? Nós temos acompanhado, tem fatos relevantes que virão aí pela frente que precisam de muita atenção, né? Empresas precisam de um posicionamento estratégico aí perante o mercado que elas atuam. Acho que esse posicionamento, né, Cláudio, é outra direção muito forte que vocês têm lá na Pormad, é em resolver o problema do cliente, né? E além de vocês terem toda essa ênfase na gestão, o foco de vocês sempre foi no cliente, mas a gente fala isso o tempo todo, as indústrias falam, mas muitas vezes é da boca para fora. Como que vocês aplicaram isso mesmo? Que exemplo que você pode dar que vocês realmente desenvolveram produtos para resolver o problema do cliente? E não só resolver o problema do cliente, como também, às vezes, até o sonho do cliente, sabe? Então, nós não fazemos vendas, nós fazemos uma consultoria de venda. Não vendemos o que o cliente pede, e sim o que ele precisa. Tom Peters também, já há 40 anos atrás, havia na Fórum Mundial em São Paulo, uma frase dele: não existe produto sem serviço adicionado. Se vocês forem lá, gostaria que se fosse visitar a gente lá em Ana Vitória, vocês vão ver na fábrica mais ou menos uns 50 banners pelas paredes, de 2 por 1, escrito assim: não existe produto sem serviço adicionado. Tá? Tom Peters. Eu digo assim, dou um exemplo: se a Pormad vendesse aparelho aquecedor de água a gás, não venderia aquecedor de água a gás, venderia água quente. Se você tomou um banho frio, sabe? É porque nós não vendemos água quente. Porque o gás que você consome, o cano que sai do bujão é instalado, sabe? Então a porta é abrindo e fechando, e não aquela porta que ele pediu também. Dizer, olha, para sua casa aqui, assim, tem que ser uma porta de correr, assim. O mundo está pobre em serviço. Né? Pobre em serviço. Então, esse é um dos segredos, por exemplo, que nós vamos entrar agora com esquadrias de alumínio, né? Tem indústria para as obras verticais, mas em residências, na horizontal, são ainda serralheiros. Né? Só que isso é uma coisa, não tem indústria ainda porque aí é serralheiro, tipo como se fosse na madeira, marceneiro e não indústria, porque é muito complexo. Por isso que nós temos mais de 60 programadores na área de TI, para fazer tudo se comunicar, sabe? Você estava dando exemplo lá de um cliente que pede 1000 portas e o que pede uma porta. Né? Nós conseguimos, quando nós entramos no consumidor final, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós montamos então a fábrica, vinha as folhas de portas, a caixa de portas, guarnições, fechadura, e ali montávamos para levar para o cliente. E nós conseguimos, através do nosso líder lá, o Ayub, com toda a sua equipe, fazer com que essa fábrica fosse junto com a fábrica que fazia para um pedido de 1000 portas. Eu achei assim inacreditável, sabe? Isso aqui não vai funcionar. Mas eu tenho uma filosofia assim: os que acham que não dá, que nem eu, digo, sai da frente, Cláudio, dá lado para a turma passar, certo? Vamos celebrar os erros que vão... E funcionou. É tipo assim, um pedido de 1000 portas, transformar ele em 1000 pedidos de uma porta, sem bagunçar a fábrica. Parece estranho isso, né? Tá funcionando na Pormad. Aí que nós conseguimos entrar no consumidor final. E eu vejo os gurus falando bastante isso também, né? Tudo que está no meio do caminho, a tendência é desaparecer. É o produto da fábrica ao consumidor final. Então, olha o que foi a Amazon lá, né? E vocês com isso, como você falou, agregaram vários outros serviços, né, para o cliente. Hoje a experiência do cliente comprar com a Pormad
Ele realmente recebe o produto em casa, instala e... Então não é só a indústria de porta há muito tempo, né? Sim. Vocês deixaram de vender só o produto básico para oferecer tudo. Se nós tivéssemos... E agora começamos com esquadrias de alumínio, né? Portas de entrada também em ACM, alumínio. E no futuro, assim, o que eu vejo, digamos assim, falar sonho, né? Digamos, eu digo às vezes para o pessoal, gente, nós somos uma Amazon dos anos 90. Isso é bom. Estou sonhando, né? Isso, mas para ser uma plataforma de negócios, né? E plataforma é um conceito de integração de partes, né? É onde estar num ecossistema, né? Onde tudo se comunica, né? E isso tudo você alimenta internamente. As pessoas vão sonhando com você. Como manter esse sonho nas fábricas, as pessoas ali dentro o tempo todo buscando essa inovação aí? Você lá no passado implementou um forte conceito de educação, né? Quem tiver a oportunidade de ler teu livro vai pegar esse exemplo aí que você fazia o pessoal ler livros, assistir palestras e na época, né, 30 anos atrás, você dava R$5, R$10 para quem fizesse um resumo, por exemplo. Conta um pouco dessa história aí. E ainda hoje dá uns 400 mil por mês, mais ou menos. Com aquele que eu já falei aqui dos 5 dias, né? Me fugiu essa agora. Questão da educação, né? Que a gente estava falando das palestras que você incentivava o pessoal a fazer. Eu participo de todos os cafés, sabe? Não perco nenhum. Na parte da manhã no administrativo e na parte da tarde é na fábrica. De manhã às 9 horas e à tarde às 15h30. E sempre com em torno assim de 20 a 30 pessoas. Mas quem não está sempre essa turma se revezando, né? E sempre quem não está no café, que está na fábrica, por exemplo, nós temos 83 caixas de som. Então todo mundo ouve. E ali no café, um colaborador, ele fala o que ele fez de mal feito, mas que precisava ser feito, sabe? E aí já vem uma solução, uma possível solução da turma ali do café ou de quem ouviu na fábrica. E aí então o cara escreve a possível solução e também o outro colaborador fala os 3 valores, o que ele mais gosta, se é o 7º, amar as mudanças, assim como os odiavam no passado, né? Ou então o último valor, que é o 10º, os colaboradores da Bormar têm poder de agir, né? Falo sobre 3 valores para sempre ficar cada vez mais impregnando a cultura, sabe? Ficar sólida, né? Outro colaborador fala também o impossível, o que hoje é impossível, mas que se fosse possível, mudaria drasticamente para melhor nossa forma de trabalhar e de viver. Essa frase é de Joe Barker. Essa frase eu conheço já há 50 anos. E é um espetáculo, porque quando você fala o impossível, ninguém chama a pessoa assim de louca, sabe? Porque você está dizendo que é impossível. Está dizendo que é impossível. E pasmem, às vezes a solução aparece na hora. Sim. Tem coisas que até hoje não conseguimos, sabe? Então, e na véspera de algo extraordinário acontecer, a ideia é louca. O brainstorm, né? Mas as pessoas não falam, porque senão você é louco, sabe? Não, isso é impossível. E pasmem. Então, às vezes, vem lá da fábrica, não saiu uma possível solução ali no café, mas vem lá da fábrica, 83 caixas de som, né? Então, deixa todo mundo assim tarado por resolver problemas, por fazer impossíveis, porque, né? E din-din no bolso aí, os 5 dias, né? E isso é uma cultura que agora, como você falou, a pessoa que entra lá nova, em uma semana já está contaminada. E é um ambiente assim que... Porque nós nunca vimos um empreendedor, por exemplo, assim, ter preguiça de trabalhar. Eu tenho aquela historinha do Sam Walton. Ele já estava com quase 90 anos de idade, câncer nos ossos, mais de 5.000 lojas. E o Sam estava abrindo
novas lojas, né? Num domingo à tarde. Ele estava junto com o diretor dele. E aí o diretor disse assim para ele: Sam, quando que você vai tirar uns diazinhos para você descansar, curtir esse império que se construiu, né? E o Sam respondeu: mas é isso que eu gosto de fazer. Quer dizer, eu sem vergonha estava de curtindo a vida toda. Sabe? Ainda chega em casa, talvez, e diz assim para a esposa, né? Podia fazer uma massagem, não te dei tudo, mamado hoje. Tem uma frase de Plutarco que eu gosto muito, que ele diz assim: o descanso é o doce tempero do trabalho. Às vezes eu digo assim, já pensou se viesse uma fada e desse para nós aqui $1 bilhão aí? Meu Deus, o que nós íamos fazer? Só passear, não tem graça. Porque nós íamos ter que fazer um monte de coisa de trabalho, né? Mas é divertido, né? Então, quando você torna todo mundo assim, com a mentalidade de empreendedorismo, você traz a felicidade. E felicidade é o que nós buscamos. O que te quer nesse mundo? Ser feliz, né? Então, a melhor... A Pormada é uma boa empresa para se trabalhar, não porque é queridinha e boazinha, também porque os seus talentos também não fujam. E a Pormada, nós somos uma escola. A Pormada já é mais conhecida hoje, não como uma fábrica de portas, mas sim mais uma escola que fabrica portas, né? E a Pormada tem que crescer, porque se não crescer, lá todo mundo está crescendo profissionalmente. Se a Pormada não crescer, a turma vai dizer assim, ó: tchau, Cláudio, eu vou trabalhar em São Paulo, você vai aonde? Porque, né, eu cresci, né? Então a Pormada é obrigada a crescer. E eu não acho isso ruim, eu acho isso bom. Isso é muito interessante, porque você sempre deixou claro que tem que dar resultado também, né? Sim. Se não tiver resultado, não adianta estar todo mundo feliz, porque daí tem alguma coisa errada. Mas a pessoa, a pessoa tem que... a produtividade é alta quando a pessoa é feliz. E meritocracia, né? É tudo meritocracia. Pelo valor, né? Esses 5 dias, por exemplo, quando a equipe que descobriu lá, digamos lá, deu lá alguma coisa lá, deu 5 mil por dia, 5 mil, são 25 mil, né? Aí nós damos o dinheiro para a equipe, o cheque para a equipe. Vocês agora veja aqui quem foi o que vai ficar com 30% ou 40%, distribuam entre vocês aí, se virem. E eles se resolvem e segue todo mundo bem. Briguem entre vocês, né? E eles sabem, né, quem é quem ali, né? Essa autonomia aí. A gente tem algumas imagens aí da Pormade, da fábrica, do teu um pouco mais dos conceitos aí do teu livro. Vamos passar aí rapidinho, você vai contando um pouco pra gente. Bom, esse é o teu livro, então quem estiver olhando e assistindo a gente no YouTube, comece errado, mas comece. O livro eu pensei em escrever principalmente para quem entra na empresa, vê, né, desobedecer, se você desobedecer, inovar, errar, celebrar os erros, né, comece a falar quando você está dentro da Pormada, porque tem a mentalidade de empreendedorismo, né? Então venha conosco, né? Tem que ter essa vontade disso, né? E também para os colaboradores, para os clientes que está um orçamento achando caro qualquer coisa, né? Gostaria de conhecer a Pormade, né? Tem aqui no QR Code aqui que mostra a fábrica por dentro, o pessoal visitando, né? Inclusive uma madame de salto alto pode visitar toda a fábrica. Não vai ter, não vai tropeçar. Eu brinco, né? Pelo QR Code pode visitar toda a fábrica. Legal. E a gente tem imagem da fábrica aqui também. E esse é o mesmo lugar? Essa é a fábrica, né? Vocês estão desde 1939? Não, aqui nós essa fábrica está desde quando? Acho que uns 30 anos atrás viemos para cá. Certo. Aqui é o administrativo, uma parte do administrativo. Aqui são prêmios que a gente recebeu. São vários ambientes aí que vocês têm lá.
Isso aí, né, que está muito na moda hoje em startups e tecnologia, vocês já fazem há bastante tempo. Assim, nós somos a Pormada começou a ser uma startup no final da década de 80, quando eu voltei do Japão. Que esses valores aqui são valores de uma startup. Né? Eu nem sabia o que era startup, né? Pois é, isso que eu ia falar. Assim, vocês já estão nessa há muito tempo antes de até criarem esse nome aí. Está na moda. E por isso que eu tive que ir comprando a parte dos outros sócios, porque é difícil o pessoal aceitarem isso aqui. Se hoje já é uma inovação, imagina naquela época, né? Não, bom, então aí a gente tem vários ambientes ali, tem o Cantina da Honestidade. O que é isso aí? Cantina da Honestidade é que cada um vai lá, pega o que quer, paga na hora, faz seu Pix, sabe? De vez em quando acontece alguma coisa, mas isso é raro. Aí a gente simplesmente não prova nada, simplesmente quem está ali que viu, né, alguma coisa, mas senão, confiança é nosso maior ativo na Pormada. Esse tipo de cultura, a confiança é o maior ativo nosso. Sabe? Isso é estimulado. Né? Confiança, por isso até tem a cantina da honestidade. Bom, vamos ver aí os outros, né, os prêmios que a gente ganhou, pode passar. Esse aqui é bacana. Isso aqui esse desenho na Idade da Pedra, lá o Homem das Cavernas, né, não existia roda ainda, e ele pediu para o colaborador um carrinho de mão com desenho quadrado. E ele disse para o colaborador, era bem isso que eu pedi, ficou no modelo que eu queria, mas se deixasse por conta de quem ia usar o carrinho, tinha sido inventado a roda. Então, quem está mais perto do trabalho é que mais entende dele, sabe? E muitos são mais inteligentes do que poucos. Eu gosto do Gary Hamel, que ele diz assim que empresas geralmente pagam uma taxa de ignorância com decisões autoritárias não levam em conta a sabedoria das massas, sabe? Quem está no chão lá... Por isso uma ideia bilionária pode partir de um humorista, sabe? Esse aqui, do professor Marinho, só não erra quem não faz. Então, para inventar a roda, olha a montanha de lixo. Então, a gente não pode, assim... você quer inovação? E se não inovar, vai morrer. E para inovar, tem que aceitar, sabe? Vai errar muitas vezes. Então, essa aqui eu adoro. Faça mal feito o que precisa ser feito e não faça bem feito o que não precisa ser feito, sabe? Tem essa frase aqui cheguei a decorar, do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né? Eu não fracassei 10.000 vezes, eu eliminei 10.000 vezes com sucesso materiais e combinações que não funcionavam, sabe? Então, você vê como o erro é importante. Então, muito boa essa. E essa aqui é um espetáculo, sabe? E o Joe Barker, ele diz assim, brinque com essa frase todos os dias, sabe? Diga o que é impossível, sabe? Que hoje é impossível, mas que se fosse possível, mudaria drasticamente para melhor a sua forma de viver. Isso aqui tem uma outra que complementa isso, que é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? É só não contar que é impossível que a solução acaba aparecendo por algum caminho. Né? Perfeito. Eu gosto muito também do John Davis, depois eu me lembro. Aí são exemplos do que vocês realmente deixam muito claro que vocês querem, né? Aí eu na pensei, fábrica. Quem vai nos visitar lá, quem passa, acho que na BR lá, vê isso aqui, esses caras que são loucos. Ele podia estar mentindo esses negócios, né? Agora escrever no barracão, né? Para quem não está vendo ali, está escrito no barracão da Pormada, enorme. Tá ali, os colaboradores da Pormada têm o poder de agir. Num outro barracão está desobedecer para fazer o melhor. E no outro está declarar um problema é uma alegria. 5 dias. Essa do declarar um problema de alegria é do Falcone, sabe? Falcone conta até assim que ele visitou uma vez
uma empresa e chegou lá e disse assim, qual é o problema de vocês aqui, gente? Vamos ver. Aqui não tem problema nenhum. Aí o Falcone falou, então vamos para a praia. E não tem problema. Sabe? Problema é a melhor coisa do mundo. Se tem um problema, você tem no mínimo 3 soluções, tem resultado. Você tem que deixar a turma tarados por problemas, sabe? Problema é coisa boa. E as grandes oportunidades estão naquilo que as pessoas reclamam. Muito bom. E tem mais mensagens aí na fábrica inteira. Inovar é errar sem perder as esperanças. E todos esses aqui são cartazes assim que tem mais de 100, sabe? É para formar a cultura mesmo, né? Pam, 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 pam. Muito bom. E aqui tem coisa boa, o que nós pagamos assim para o pessoal que faz, né? Coisa boa e os erros que aconteceram, resumo da live, frase da semana, quase acidente, resumo do livro, crescer e fazer dinheiro, o nosso diretor comercial, o João Ricardo, faz excelentes palestras. O impossível. Todas essas são políticas que vocês fazem aí no dia a dia para incentivar. Pagamos para o pessoal dar uns quase 400 mil reais por mês e é um dinheiro bem aplicado, sabe? Esse é incrível. Resumo do livro. Toda quinta-feira são disponibilizados trechos de um livro. O colaborador pode realizar a leitura e enviar um resumo de até 200 palavras. Tudo isso vocês pagam mesmo para a pessoa fazer. É interessante. Quem, digamos assim, quer fazer mais dinheiro? E às vezes tem gente que diz assim, pô, Cláudio, mas daí o cara aprende um monte de coisa, depois perde a conta. E eu digo assim, respondo, mas se não investir em ninguém e ninguém pedir a conta, e se alguém acha que a educação tem um custo, experimenta investir em ignorância para ver. O custo é muito maior. Muito mais alto. Muito mais alto. E tudo isso está no teu livro, né? Quem quiser aprender um pouco mais... editora... o livro há uns 4 anos já, sabe? Uhum. Nós distribuímos já uns 55 mil livros já. Só que foi assim para clientes que nos compram, né? Quer conhecer a formalha, né? Leva o livro, né? O livro custa para fazer R$ 9,50. Só que na livraria, agora com a editora Líder, vai custar, parece que a presidente me falou que R$60. Certo? Mas o livro custa, então vale a pena para o cara nos conhecer, né? Dar o livro, né? E agora vai começar a ter nas livrarias do Brasil inteiro, então, pela editora Líder. Muito bom, imperdível aí para quem quer realmente inovar e trazer a turma para trabalhar melhor. É realmente só copiar, né? É o que vocês acabaram desenvolvendo lá na Promad, pegaram o que funcionou em várias partes do mundo e colocaram lá dentro. Não precisa... Jack Welch foi considerado o melhor executivo do século XX. E tem uma palestra dele, ele falou assim, a maioria das empresas na área de RH trocam os pés pelas mãos. Tem a área de RH como sendo uma agência de espionagem ou uma área secundária de distribuição de saúde e felicidade. E não é nada disso. A área de RH tem como função desenvolver o intelecto das pessoas para que elas possam expressar suas ideias. Aí ele falou assim, vou dar um exemplo. Ele falou, se você fosse dono do Real Madrid, time de futebol, você quer ganhar o jogo, você daria mais atenção para quem? Para o contador, para o diretor financeiro, que dá todos os detalhes das finanças, ou para aquele que contrata, aquele que treina, aquele que promove, aquele que demite, que limpa? Né? Faça. E a área de RH, na opinião do Jack Welch, é a área mais importante da empresa. Hoje até nós nem temos mais diretor de RH. Todos são RHs. Todos. Eu sou RH, o diretor comercial é de RH, o coordenador de um setor da fábrica é RH, todo mundo é RH. Aí também o Jack Welch dando uma palestra no México para 5 mil diretores de RH, ele falou assim, levante a mão aqui, quem tem
quem senta junto com o diretor-presidente e está em pé de igualdade é o diretor financeiro. E, pasmem, ele, menos de 50 levantaram a mão, menos de 1%. As empresas ainda não enxergaram. Então, gestão sobre pessoas é a coisa mais importante que tem, sabe? Pois é, a gente poderia falar muito tempo aqui, ficar bastante tempo, tá muito boa essa conversa, mas a gente está praticamente chegando ao final aqui. Eu preciso terminar perguntando, né, sobre o mercado, né? Cláudio, você tem uma visão aí muito, né, dessa inovação, e o que vocês estão vendo como indústria sobre o mercado brasileiro, nacional? O que espera aí da economia? O que vocês estão apostando? Que o mercado vai ser bom esse ano? O que você tem visto lá? Nós estamos apostando em aumentar nosso faturamento agora, passados 500 milhões esse ano, vamos ver, mas com as esquadrias de alumínio e as portas de entrada de ACM. Mas as portas internas, porta pronta, está bem difícil. Nós estamos com mais de 150 mil portas, que o cliente fez o pedido, deu a entrada, mas disse, segure, sabe? Segure. As coisas estão assim bem difíceis, sabe? É uma incerteza aí que no mercado interno... Exato. Pois é, a gente tem visto isso também, né, Marcelo, na exportação. Eu queria saber de você aí, como a gente faz sempre, finalizando já, caminhando para o final aqui na nossa conversa, o que você tem visto aí no mercado de exportação? O Cláudio já deu muito claro a mensagem, o pessoal está pedindo para segurar. E lá fora, como é que está? Olha, não é diferente. Eu acho que no Brasil, e pegando o gancho, né, da Pormad estar mais exposta e voltada ao mercado brasileiro, podemos até começar, né, com o Brasil. Nós vemos uma situação, né, em que tem pontos positivos e tem pontos negativos, falando em produtos madeira e portas de madeira, né? E claro, todos os outros produtos da cadeia. Mas nós temos hoje uma taxa de juros bastante elevada, né? Houve aumento aí em 200 pontos percentuais com relação à taxa para financiamento, né? Com relação a hipotecário, imobiliário. Isso é um desafio, acaba travando, né, toda a cadeia e tem repercussão na madeira, nos produtos, isso no mercado interno. Nós temos também o custo, pelo menos os últimos índices de custo de mão de obra, custo de material de construção, eles estão, né, anual da faixa de 6% a 8%, né, com uma inflação em que nós temos aí os acumulados de 12 meses, né, já superando, né, 5 e poucos por cento acima da meta brasileira, o que isso indica uma grande probabilidade de que as taxas de juros ainda continuem alta, né. Por outro lado, o setor de construção civil, ele fala, né, ainda em aumento do setor da ordem de 2,8%, 3% esse ano. É um desafio porque fica mais jogado para o segundo semestre, principalmente envolvendo daí grandes obras e estímulo, né, essa construção. Mas isso corrobora, né, esses desafios, justamente o que o Cláudio comentou, né, de um acúmulo de alguns produtos, né, não entrando no mercado nacional. Mas nós vimos realmente, né, um primeiro aí, quase semestre, os primeiros 5 meses, com muita incerteza, né, e cautela no mercado também internacional, né, tanto por questões geopolíticas, questões de taxas de juros alta, inflação alta, né, nos Estados Unidos, Europa, já falamos do Brasil, e isso, taxas de juros que refletem principalmente, quando a gente fala de madeira, muitos dos produtos que a gente trata, eles estão endereçados, né, o grande fator é a construção civil em diferentes países, em diferentes situações. E nós vemos nos Estados Unidos, né, que ainda está patinando bastante, né, os números. Por exemplo, houve uma melhoria aí, os últimos indicadores de início de novas casas, né, foi aí de março, abril,
uma melhoria de março para fevereiro, mas números da ordem de 1,37 milhão de novas casas em março, ainda abaixo, né, dos números de 2024. Então, o desafio está bastante alto e, somado a tudo isso, a questão tarifária, né? Se, por um lado, né, nós até temos nessa apresentação, falando dos Estados Unidos, né, aqui nós temos para os principais produtos brasileiros, né, em grande escala, em grande volume, compensado e cerrado. Nós temos também 4 outros produtos de alto valor agregado, que se não são tão elevados em volume, né, em exportação, eles são bastante representativos quando se fala em valor, né? E todos estão com a mesma tendência, né? A mesma Tiveram tendência. um crescimento, É, agora deu uma estagnada e a partir de agora a probabilidade é essa, de todo mundo segurar as compras. exatamente. Nós vemos aí quase que, né, comparável em todas as figuras, um aumento nos primeiros 3 meses, para 2025 estamos falando das colunas em vermelho, né? E até traçando aí um pouco desse histórico de início de ano, nós tivemos na administração Trump, né, uma ameaça ou uma antecipação de que tarifas viriam, né? Então, para praticamente todos os produtos, até março, em alguns casos até abril com portas, nós tivemos um aumento das importações americanas do produto brasileiro, né? Lembrando aqui que, compensado e cerrado, pelo menos para os Estados Unidos, nós estamos ali mais ou menos 1/3 das nossas exportações estão indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é, de longe, o principal destino dos nossos produtos. Quando falamos em moldura e portas, moldura, né, acima de 95% aos Estados Unidos, portas praticamente 90%. Pisos também bastante para os Estados Unidos e móveis é mais distribuído. Mas especificamente para os Estados Unidos, que é o que estamos comentando aqui, houve uma inclinação para uma redução a partir de março, abril, e isso pode, de certa forma, tem uma coincidência, mas pode ser trazido o fato de que as tarifas que estavam antecipadas para produtos de madeira para início de abril, já em março a administração colocou, né, esses produtos dentro de uma investigação, a seção 232, né, em que foi dado um prazo de até 270 dias, estamos falando até novembro, para verificar se produtos de madeira, entre outros produtos de outros segmentos, eles afetam a segurança, né, americana e, nesse caso, com relação à indústria americana, né? Então, essa investigação está em curso. A expectativa, né, dos nossos contatos, né, principalmente dos Estados Unidos, é de que a decisão fique realmente para o segundo semestre e antecipa-se até uma possibilidade de tarifa, porque pode vir como tarifa, sanção, uma cota, né? Mas fala-se em tarifas podendo chegar a 25%. Não é alarmista, é apenas aquilo que eu já comentei antes. Tarifas virão, né? Estão vindo, algumas, né, a gente viu aí do aço, já está em 50%, né? Aço, mas nós temos o produto madeira, né? O aço, pelo menos brasileiro, uma grande parcela é feito com o carvão vegetal de eucaliptos. Então, quer dizer, nós temos dentro da cadeia do aço a madeira, né? E ela pode vir a partir de designações aí do relatório desta investigação. Isso é do segundo semestre, né? Espera-se, né, que pelo menos no segundo semestre consiga-se ter um fechamento positivo, né? Alguns produtos já conseguiram avançar, né, em exportar mais do que 2024 igual período, mas espera-se que pelo menos a gente consiga fechar o ano, né, positivamente. Mesmo nos Estados Unidos fala-se, né, que
2026 deve ser a grande promessa de uma melhoria, até porque ações estão sendo tomadas agora. Mas quando se muda, por exemplo, para a China, né, nós temos um mercado em que a construção civil já está patinando há muitos anos. Alguns analistas chamam, né, de quase que a China vivendo na construção civil uma década perdida. O governo tem feito ações, as taxas de juros estão bem menores que os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos está oscilando entre 6,80%, 7% a 7 e poucos por cento, uma taxa de mortgage, né, que é hipotecária, de 30 anos, 32 anos até fica um pouco maior. Nós temos na China taxas bem menores, mas lá eles temos tido, assim, observado uma inadimplência de muitas incorporadoras, né, uma falta de confiança, apesar de que ações foram tomadas, o setor ainda não reagiu. Então é uma promessa de que a China possa melhorar, né, o desempenho daqui para frente. Europa, apenas para complementar, mas uma boa parte de produtos brasileiros, principalmente o compensado brasileiro, vai bastante para a Europa. Nós temos também alta inflação, alta taxa de juros, né, o que reduz um pouco esse estímulo à construção. Então esse é um cenário assim para os próximos meses, né? E a gente aposta que as empresas devem se preparar, né? As que já não estão preparadas, ou se estão, redobrar a atenção no caso de uma exposição aos Estados Unidos, um acompanhamento, né, de perto sobre esse desenvolvimento desse processo investigatório, eventualmente trabalhar com governos, com suas associações, né, para poder ter uma representação até diplomática, se caso sejam questionados. E eu acho que também as empresas devem pensar sobre outras questões que estão permeando aí para o final do ano, segundo semestre, que é a questão de EUDR, né? Principalmente com relação à rastreabilidade da sua matéria-prima, e também não é somente a rastreabilidade, mas um compliance de toda a legislação legal, né? Nós, da SP, estamos até dando apoio a empresas nesse sentido, e a parte também dessa busca de uma maior eficiência, né, e redução de custo. As empresas devem se preparar, né, para eventuais tarifas ou barreiras que virão pela frente, e inteligência de mercado, uma busca por informações balizadas, sólidas, é fundamental num processo de incertezas, né, que temos vivido. Pois é, incerteza, a gente falou muito desse ano, mas aí, de acordo com o que vocês estão falando, na verdade, é certeza que nós vamos ter tempos difíceis, né? Então, mais do que urgente as indústrias aí se prepararem, e talvez alguns das soluções estão dentro do chão de fábrica, né? Muita gente pode conseguir aí diminuir custo, melhorar a gestão. Mais do que nunca, a gestão eficiente vai ser extremamente necessária. Bom, senhores, a gente podia ficar falando muito mais aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Cláudio, um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Deixa um recado aí para quem está escutando a gente, né? Como que o pessoal pode falar aí com você? Como é que acha aí Visita Pormad? Dá o seu recado final aí para a gente se despedir, por favor. Não, é um prazer receber a visita de vocês e todo mundo que queira nos visitar lá. E eu falei bastante aqui de uma empresa assim, como um organismo vivo, descentralizada, né? E quanto mais confiança você tem, mais na equipe, mais descentralização você pode ter. Mas descentralizar, como você não tem uma cultura formada, daí é pura burrice, daí não dá. E a descentralização e a centralização é como dois cavalos puxando uma mesma carroça. Combinar os dois é mais uma arte do que uma ciência, mas é uma arte que nas próximas décadas vai ser cada vez mais importante. Em resumo, a moda é mandar menos manda e controle, mas isso é um caminho sem volta. Então, aguardo vocês lá. Gente, muito obrigado pelo convite, Gustavo, Marcelo,
muito grato por estar aqui com vocês. Obrigado. Marcelo, deixa o seu recado pro pessoal aí também, como é que o pessoal te encontra aí? Perfeito. Antes da despedida, quero parabenizar. Acho que tivemos uma verdadeira aula de como aplicar na prática em uma empresa diversos aspectos, né, de gestão, de liderança, de governança, compartilhada, né, com os funcionários, justamente para que a empresa possa crescer. Acho que esse é um grande exemplo que fica dessa nossa discussão de hoje. Parabenizo, Cláudio, pelo seu trabalho. E na SP, né, acho que a melhor forma de nos encontrar é através do nosso website www.scp.com.br, né? Estamos à disposição de poder auxiliar empresas diante do nosso conhecimento e além do conhecimento que as empresas necessitam. Obrigado então para você que ficou até... Obrigado aí, seu Cláudio. E obrigado para você aí que ficou com a gente até agora, acompanhando. Espero que tenha aprendido um pouco aí, se inspirado na história do Cláudio e que você realmente olhe para dentro aí da tua fábrica, porque tempos difíceis virão. Acompanhe a gente aí então no nosso canal e até a próxima.